Mas eu vou falar sobre osciladores com vocês, tá ok? Mas antes disso, vamos relembrar algumas coisinhas aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Tela em branco? Estão vendo? Sim ou não? Sim, estamos vendo. Beleza. O que que acontece? Vocês viram em elétrica, né, na parte de eletricidade, alguns elementos: resistência, capacitor e indutor. A impedância de um capacitor, eu vou relembrar aqui, ela é menos o valor imaginário dividido por 2π frequência vezes a capacitância, tá? A impedância indutiva, ela é calculada a partir de 2π FL, que é a frequência, e aqui a indutância, certo? E a resistência está em ohms. Muito bem. O que que acontece? Você sabe muito bem. Se eu esticar um pouquinho a aula aqui, pessoal, vocês não se importem não, tá? Vai ficar de boa. Beleza. O que que acontece? Acontece o seguinte. Eu tenho, dentro da produção de energia, dentro de circuitos, algo parecido dessa forma. Em que a corrente, ela sofre o quê? Alguns tipos de quê? De variação na sua frequência. Por causa do quê? Eu tenho aqui a amplitude mínima e eu tenho aqui uma amplitude máxima, tá? Aqui é meu ponto de máximo. E aqui, quase que igual, o meu ponto de mínimo. Certo? Pois muito bem. A corrente que vem para os nossos circuitos, né, como geladeiras, televisores, telefones e tudo mais, ela sofre esse tipo de revés, ou seja, esse tipo de variação na sua o quê? Estrutura, na sua produção. Por que que isso acontece? Isso acontece devido aos harmônicos que existem na rede, os harmônicos, certo? E tudo isso acontece por causa da frequência, certo? Onde a frequência é o quê? É o inverso do período com que essa onda ela está sendo gerada. Beleza? Todo mundo está entendendo até aqui, pessoal? Sim ou não? Positivo. Beleza. No caso de capacitores, por exemplo, nós temos digamos assim, uma observação maior. Em relação a quê? Como capacitor, ele é um elemento que armazena carga elétrica, ele é muitas vezes utilizado como filtro passa baixa. E o que significa isso, professor? Significa que, de acordo com a frequência com que a minha corrente está sendo produzida, eu tenho que, de uma certa forma, manipular esse comprimento de onda a fim de que ela seja o mais
linear ou harmônico possível. Eu teria que fazer desta forma aqui, ó. Sendo o mais harmônico possível. Que eu vou mostrar para vocês nessa curva em verde. E vou aumentar a espessura. A minha onda, ela tinha que estar desta forma, de verde, certo? E é por isso que nós utilizamos osciladores, o quê? Do tipo quê? Eletrônicos, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Beleza? Então, o que que nós temos aqui? Depois eu disponibilizo esse material para vocês. Achei muito interessante, tá? O que que acontece? Osciladores harmônicos. Quando você tem um circuito do tipo RC, que é resistência capacitor, você tem o quê? Baixas frequências. Por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, devido ao fato de que... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui se deve a este tipo de quê? De aplicação matemática que vocês viram, que é a impedância capacitiva. Mas, professor, como que a gente explica isso? A gente explica isso através da matemática, onde você tem o ciclo trigonométrico, certo? Opa, beleza. Deixa aqui de outra cor, azul, por exemplo. O que que acontece? Quando você vai mexer num circuito, por exemplo, do tipo CA, você tem que ter o quê? Você tem que saber que você vai lidar com números complexos, certo? Você tem aqui o ciclo trigonométrico, aonde você tem aqui o eixo dos cossenos, que é o eixo X, dos cossenos, que é o eixo X, e você tem aqui o eixo dos senos, que é o eixo Y. E quando você vai descobrir o ângulo de fase com que essa onda se propaga, o que que acontece? Se essa prorrogação for desta forma, para diferenciar, significa que o seu circuito ele é do tipo indutivo, certo? Ele tem carga indutiva. Carga do tipo indutiva. Mas e se fosse o contrário? E se fosse aqui diferente? Se fosse aqui para baixo? Se for dessa forma, se você fazer o ângulo de fase e ao invés disso, você ver que vai dar este ângulo aqui embaixo, este θ, significa que esse circuito tem impedância e tem carga do tipo que capacitiva. Então, para solucionar esse tipo de problema, foram criados os osciladores, para que o que que acontece? A frequência ela tenha o menor resquício de perda possível, ou seja, de harmônicos possível. Ela tenha o menor número de harmônicos possível. Então, beleza. Voltando aqui aos slides. O que que acontece? No circuito LC, você tem aqui indutor e capacitor. Você tem armazenamento de cargas e você tem armazenamento de campo magnético, que esse é o papel do indutor. Quando isso acontece, você gera altas frequências na saída.
Por isso, pessoal, que nós temos alguns dos principais osciladores harmônicos, como o de Copley, o de Hartley, o de Peirce e de tantos outros, que vão, entre aspas, solucionar esse tipo de problema, dependendo daquilo que nós estamos trabalhando. O tipo de cristal de quartzo, ele é um dos, o quê? Mais utilizados. Por que que acontece? O cristal de quartzo, e vou voltar novamente aqui à minha tela do meu quadro de quartzo. Por que que ele é mais utilizado? Deixa eu apagar isso aqui. Por que que o cristal de quartzo ele é mais utilizado? Porque ele contém uma camada fina de óxido de silício, que é o elemento, né? Eu vou até escrever aqui óxido de silício, que é um elemento que nós utilizamos muito em diodo, o silício e o germânio. Óxido de silício. Por que que ele é mais utilizado? Porque ele tem uma propriedade de armazenar mais cargas elétricas quando o elemento ele sofre o quê? Maior variação de temperatura, ok? Por isso que se utiliza essa camada de óxido de silício. Pois muito bem. No caso dos cristais, o que que acontece? Acontece dessa forma aqui. Acontece dessa forma. Dentro do cristal, pessoal, existem camadas, ok? Existem camadas, onde eu tenho a camada com um nível mais baixo, de energia. Nesta camada aqui, eu tenho o gap. E aqui eu tenho maior nível de energia. Vou colocar elevado. Isso dentro do cristal. Suponhamos que agora eu tenho aqui um elétron, certo? Ele está no nível mais baixo. Quando você fornece energia para esse elétron, ele vem, salta até o nível mais elevado e depois recua novamente para o nível mais baixo. Beleza. E por que que a gente coloca, então, essa camada fina de óxido de silício aqui entre o gap e os níveis mais elevados e os mais baixos de energia? Vai ter aqui, camada bem fina, e aqui também. Porque quando há movimento de elétrons, há também liberação de temperatura. E o que que acontece? Quando há liberação de temperatura, o óxido de silício ele funciona como um isolante. E além de funcionar como isolante, ele segura muito mais tempo a energia que vai ser liberada também no nível mais elevado, no cristal, certo? Por isso que o cristal de quartzo ele é um oscilador mais utilizado nos dias de hoje. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Pode continuar assim ou não? Não pode ter dúvida. Pode continuar assim ou não? Pode sim, eu entendi. Mais alguém não entendeu? Ou todo mundo entendeu? Pode continuar então? Vou continuar. Voltando aos slides. Então, nós temos aqui
O cristal de quartzo. Ele que, entre aspas, suaviza a curva em alta frequência, deixando ela em frequências estáveis. A teoria básica da oscilação senoidal. Nós temos o quê? Um diagrama de blocos, certo? Aonde você tem o quê? Que ele pode ser verdadeiro ou falso para realimentar o quê? A parte de baixo, dependendo da frequência. Mas vai depender também se a chave S1, nesse caso, e a chave S2 estiverem fechadas. Como que isso aqui acontece? Eu vou mostrar mais à frente, vou deixar mais à frente. Teoria da oscilação senoidal, certo? O que acontece, pessoal? Seguinte, vocês que são da área de automação, vocês vão lidar com componentes que são, altamente programáveis. Vocês vão ter que lidar com a questão de portas lógicas. Quando vocês virem a parte de microcontrolador, vocês vão ter essa percepção mais a fundo. Por quê? Porque dependendo da programação que eu fizer, essa chave S1, ela pode ficar aberta ou fechada, e S2 ou pode estar aberta ou pode estar fechada. Mas depende daquilo que eu vou alimentar. Por exemplo, se eu quero um componente em que eu tenho uma alta frequência, essas duas chaves, elas têm que estar o quê? Fechadas em um determinado momento de tempo, até eu aplacar a condição de onda. Mas, se eu quero uma frequência mais baixa, essa chave S1 ela vai estar fechada, enquanto que a chave S2 ela vai estar o quê? Aberta. Tudo depende daquilo com que você vai utilizar. Beleza? Os critérios de Barkhouse. O que significa? Dentro da teoria básica da oscilação senoidal, os critérios de Barkhouse, eles dizem o seguinte: olha, em resumo, né? Olha, nós temos que ter o máximo de ganho possível desse circuito. A defasagem, ela tem que ter um ângulo bem próximo de zero, sabe? Isso aqui nunca vai ser zero, ok? Então, a defasagem da malha, ela tem que ser o quê? Mais próxima de zero possível. E não deve defasar em 180 graus, ok? E deve defasar também em 180 graus. Por quê? Porque quando eu faço o cosseno de 180, ele dá -1. E quando isso acontece, e cosseno de zero também é 1, eu posso determinar se a minha alimentação está sendo positiva ou negativa. Depende do ângulo de fase com que a corrente está sendo o quê? Enviada para o seu circuito, ok? Beleza. Dentro desses critérios, se o meu ganho for maior do que 1, a minha tensão de entrada ela vai ter que ser o quê? Maior que a minha tensão de saída, aqui neste caso. Ok? Então, o que acontece? O meu comprimento de onda ele vai crescendo até se tornar o quê? Maior. Isso aqui para o meu ganho ser o quê? Positivo. Mas se o meu ganho for negativo, a minha tensão de saída vai ser menor que a minha tensão de entrada. E o que acontece? A minha tensão de saída, por ser maior que a minha tensão de entrada, ela vai o quê? Diminuindo com o passar do tempo, até que a condição de onda, ela fica o quê? Estável. Ah, professor, aonde a gente vê muito isso aqui na prática, por exemplo? Você vê isso aqui, por exemplo, em cilindros, né? Operadores de cilindro, em que você empurra um material nas linhas de Steph. Por exemplo, quando você liga uma máquina, ela tem alguns segundos para ela o quê? Se normalizar com a condição de o cilindro encher de ar e empurrar o material para a próxima etapa. Isso aqui, professor, aonde que a gente pode ter esse comprimento de onda assim tão estável? A gente pode ter, por exemplo, num motor elétrico. Você pode começar com ele com uma frequência bem mais baixa e com o tempo ir ao quê? Ir acelerando. Tudo depende daquilo com que você vai trabalhar, ok? Pode continuar, pessoal? Sim ou não?
Pode sim. Beleza. Se vocês não estiverem entendendo, me falem, tá? Eu tô aqui para ajudar. Muito bem. Dentro desses critérios, como expliquei para você, o que que acontece? Eu tenho aqui as minhas garantias, né, durante os meus níveis de oscilação, tá bom? Então, o que que acontece? Dos critérios de Barkhouse, ele diz o seguinte: se as minhas saídas, né, se o meu ganho for maior do que 1, então, como vocês viram, o meu comprimento de onda cresce, então a minha tensão vai aumentar. Mas se o meu ganho for igual a 1, então significa que a minha tensão está estabilizada, ok? Pois muito bem, vamos lá. Um oscilador do tipo RC por inversão de fase. O circuito demonstrado, nós temos aqui uma resistência de entrada, um amplificador operacional, que eu vou falar aqui para vocês mais adiante, tá? O ganho dele é RF sobre RI, e como é uma entrada inversora, vai ser negativo. E nós temos aqui 3 capacitores com 3 resistências, ok? A frequência de ressonância, ela, nesse caso aqui, de um oscilador RC, ela é determinada por 1 dividido por 2π, raiz quadrada de 6, RC. O ganho dela em B, né, é menos 1 dividido por 29. Aí vem a pergunta: professor, esse tipo de ganho, ele é um valor fixado, sim ou não? Sim, ele já é um valor fixado. Esse menos 1 sobre 29 já é fixado, assim como essa fórmula aqui também, de 2π, raiz quadrada de 6 RC. Tudo isso dividido por 1, ok? E o ganho, né, para que seja igual a 1, o A tem que ser igual a quê? Menos 29. Por quê? Devido a esse fato aqui. Quem tiver dúvida, pode me parar aqui, eu faço questão de sanar a dúvida, viu, pessoal? Quando alguém tiver. O que que acontece? Como o meu ganho, para que ele seja estabilizado, seja A e B, os meus ganhos iguais a 1, como o meu valor de B já é determinado por menos 1 sobre 29, é só você fazer a multiplicação. Então, o meu A vai ser o quê? 1 vezes A menos A. 29 vezes 1, 29. Então, meu A vai valer menos 29. Beleza, pessoal? Pode continuar, sim ou não? Tá todo mundo tranquilo? Não tá ninguém perdido? Pode Não, ir. eu tô um pouco perdido aí, porque Ah, esse valor de menos 1 sim. dividido por 9 é fixado como assim? É porque é o seguinte, infelizmente, não tem como eu demonstrar isso aqui para vocês. Porque exige um cálculo que vocês não conhecem. Vocês conhecem sobre derivada integral? Eu não faço ideia. Não, né? Aí que fica mais complicado. É por isso que esses cursos técnicos, na grade, eu sou a favor de terem, pelo menos, noção de limite, derivada integral. Seguinte, o valor é pré-definido da seguinte forma, da frequência de ressonância. 2π, raiz quadrada de 6, vezes RC. Esse Beleza? valor fixo em qual essa Na frequência de um você circuito RC, de um oscilador RC. uhum, Beleza? Então, quando você tiver um oscilador do tipo RC, onde você tem baixas frequências, certo? Que eu expliquei para vocês lá do ciclo trigonométrico que a carga é capacitiva quando o ângulo está abaixo, né? Fez aquela inversão embaixo. Você tem um oscilador RC que você vai controlar pequenas frequências, ok? Então, é o seguinte, você tem esse valor aqui, ok? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, ver se eu consigo,
Tá ok? Então, o que acontece? Se eu pegar o valor... Alguém faz aí para mim 1 dividido por raiz quadrada de 6. Feito. Um dividido por raiz quadrada de 6? Isso, por favor. 1 dividido por raiz quadrada de 6. 0,40, é isso? Isso. 0,40. Agora, dividido 1 por 2π. 1 por 2π? Isso. Deixa eu ver se eu lembro como é que põe π nessa desgrama dessa calculadora velha. 0,15. 0,15, né? Agora tenta dividir 1 dividido por 0,15. Vê se chega. 1 dividido por 0,1591, né? Que deu aqui. 6,2853. 96, né? É esse aqui? 6,2853. É isso mesmo. Esse é o valor, pessoal, que a gente utiliza muito em circuitos do tipo RC, osciladores do tipo RC. O que acontece? Você vai lidar com a seguinte questão. Você vai mexer com isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu faço lá mesmo. Porque esse valor, ele já é fixado. Estou tendo dificuldade para me relembrar como que eu vou demonstrar ele aqui de um jeito que vocês entendam. Se eu não conseguir, na próxima aula eu consigo pesquisar mais a fundo e demonstrar. Aqui, beleza. O que acontece? Vocês aqui, vocês vão calcular o que a gente chama de ganho. Ô, gente. O que a gente chama de ganho. O que é um ganho? O ganho é aquela quantidade de frequência que você vai projetar aqui para que o seu circuito seja alimentado. Nesse caso aqui, o ganho ele é determinado da seguinte forma. Ah, mas que coisa. Como é que eu vou escrever nisso aqui? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui ficou horrível. Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Vou fazer lá mesmo. Beleza. Estão vendo minha tela aí, né, pessoal? O que Sim. acontece? Quando vocês forem mexer com esse tipo de oscilador, vocês vão calcular o ganho, que a gente chama de A. O ganho, neste caso, como aqui é uma porta inversora de começo, vai ser menos a resistência de saída, isso aí é dividido pela resistência de entrada, que é o RI. Certo? O que acontece? Esse valor, ele já foi pré-definido. Por quê? Porque quando você for colocar esse tipo de capacitor aqui, por exemplo, ele não vai influenciar no valor da amplitude da frequência. Por quê? Porque ele vai armazenar carga, mas depois ele vai fazer o quê? Ele vai nivelar a questão da curva. Um dos fatos que a gente mais utiliza é o seguinte, que a capacitância desses capacitores, geralmente, nós utilizamos é de 33
picofarad. Muito pequena. Porque o quê? A frequência também é pequena. Mas, agora, no caso do valor de B e do valor de A ser igual aqui a menos 1 sobre 29, e o valor de B ser 29, isso aqui já é um valor já fixado. E eu digo com toda a humildade que para chegar nesse valor aqui é muito complicado. Tem que ter uma matemática muito lascar. E aí o que que acontece? Se eu fosse fazer isso aqui, vocês não entenderiam nada. Só, digamos assim, vocês têm que aceitar que esse valor aqui, para esse ganho, é o valor considerado ideal. Tá? Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Não sei, então esse valor vai ser sempre. Sim, vai ser sempre. Vai Aí variar. no isso não é porque o que que acontece? Você vai lidar com baixas frequências. Então você precisa necessariamente do quê? De um ganho que ele tem o patamar de quê? Igual a 1. Ou seja, sua tensão seja controlada. E esse aqui é o valor estipulado como máximo, tá bom? Beleza? Porque se eu fosse demonstrar isso aqui, digamos assim, não menosprezando, mas vocês não iriam entender porque vocês não têm o conhecimento da ferramenta que a gente utiliza, que é cálculo. Que aí eu iria precisar de cálculo para fazer isso. Que nem um pessoal uma vez perguntou para mim por que que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar e não vetorial. Porque só passando aqui, o potencial ele é calculado da seguinte forma: é menos a integral de um ponto A até um ponto B do campo vezes a derivada do espaço. E aí pergunta a vocês sabem o que significa isso aqui? Ou derivada? Não, né? Nega. Por isso que, às vezes, muitas vezes, vocês têm que aceitar o que que a gente propõe. Agora, se soubesse, aí dava para fazer, que nem foi nesse caso aqui do potencial. E o que que é, só passando um adendo antes de vocês, a gente passar, integral, isso aqui é caminho. É um caminho de um ponto A que vai decrescendo até um ponto B do campo elétrico, aonde nesse campo elétrico você pega um pedaço da dimensão desse potencial. E é por isso que ele é negativo. Por isso que ele é escalar. Bem legal, né, gente? Fala É sério, né? interessante. Hã? É interessante, difícil é pegar. Não, mas se vocês um dia interessarem em fazer esse tipo de coisa, ajuda muito. Porque aí você entende realmente os porquês que essas coisas acontecem. Beleza? E a gente usa para tudo, praticamente. Beleza? Podemos continuar aqui então, pessoal? Pode sim. Beleza. Então, esse valor aqui, vocês, é um valor já estipulado, tá?